vou falar para você que hoje nós vivemos pela graça. A palavra de Deus não diz, de Gênesis a Malaquias, o povo eles viviam pela lei, diz a palavra do Senhor. Os seus pecados que era cometido, a palavra de Deus diz que você ia justificar conta por causa do seu pecado, se era prostituição, se era roubo, se era matança, se era julgamento. Você ia ter sua punição a levar perante aquele sacerdote lá e se reunir e iam escolher a punição que você ia levar. De Gênesis a Malaquias, diz a palavra do Senhor. E hoje nós vivemos pela graça. Jesus, ele veio a esse mundo, Deus enviou seu filho para pagar o preço por mim e por você. Pagou o preço do que viviam pela lei e Jesus pagou. E hoje nós vivemos pela graça. A partir do momento da morte de Jesus para adiante, nós vivemos pela graça. E muitos não querem ter essa bênção de viver pela graça. Hoje nós temos o livre hábito de viver pela graça e não queremos viver. E hoje eu vou ler aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra de Deus diz: hoje vivemos pela graça, hoje vivemos o livre hábito de escolher o caminho que leva ao inferno ou o caminho que leva ao céu. E quantos milhares e milhares preferem o caminho que leva ao inferno e se esquece que Jesus deu o caminho para nós que leva ao céu, mas não querem esse caminho abençoado de Deus que leve ao céu, não querem o caminho seguir de Jesus que vai te causar salvação, não quer fazer a obra de Deus, mesmo sabendo que ele vive no mundo de pecado. E diz a palavra do Senhor que nós devemos viver, no mundo, seguindo a Jesus, no mundo, mas não somos do mundo, e olhando para Jesus e seguindo a Jesus, porque ele é o único autor e consumador da nossa fé. E hoje nós temos a graça, o livre hábito de sair, entrar, deitar, levantar, sermos livres para ir para onde nós quisermos. Mas para isso, para sermos livres, nós temos que fazer a vontade de Deus, porque lá no mundo já vive num mundo de desgraça, num mundo de perdição e de sofrimento. E a palavra de Deus diz em Efésios 2:8 assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça, amado irmão, eu e você, nós somos, porque pela graça somos salvos. Eu e você, mediante a fé que vem de você, a fé que vem de mim. Aonde essa fé? A fé por Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor. E isso não é dom teu, isso não é dom meu, isso é dom de Deus, diz a palavra do Senhor. Hoje vivemos pela essa graça mediante a fé, é o dom de Deus, o dom do Todo-Poderoso, e nós não queremos viver pela graça, queremos escolher, muitos querem escolher a vida de sofrimento. E diz o 9, não de obra para que ninguém se glorie. Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens se gloriam, e diz a palavra do Senhor, Deus ele não vem pela obra para que ninguém se glorie. Ah, irmão, você vai ser salvo porque você ajudou o próximo. Ah, irmão, você vai ter sua riqueza porque você deu um prato de comida para alguém. Ah, irmão, tu vai ter a garantia nos céus porque você estendeu a mão para um dos meus pequenininhos. Ah, irmão, você vai ter a sua salvação porque você é tão bonzinho aqui na terra. E diz a palavra do Senhor, não é por essas atitudes que eu e você vamos ser salvos, não. Porque diz a palavra do Senhor, não de obra para que ninguém se glorie. Porque se for por gloriar, muitos vão ter sua salvação, mas não é por obra, não é você ajudar, não é você dar um prato de comida, não é você ser bonzinho, e sim é por Jesus Cristo, ele que vai dar a minha salvação, ele que vai dar a tua salvação, porque não é por obra para que eu e você não venha estar se gloriando. E se gloriando, a palavra de Deus diz, vai viver o ser humano no mundo de pecado, no mundo de perdição. Ah, eu vou pecar, eu vou roubar, eu vou praticar tudo que não presta. Sabe por quê? Porque Jesus ele vai me salvar, é por obra que Jesus vai me salvar. Você está enganado. Não é por obra para
para que ninguém se glorie, mas é por esforço. O caminho a entrada dos céus é por esforço. Você tem que se esforçar, você tem que fazer a obra, você tem que renunciar à sua carne, você tem que fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é viver segundo o que diz a sua palavra, diz a palavra do Senhor. E no 10, pois somos feitura criada por Deus em Jesus Cristo para boas obras. Eu e você somos feitura criada por Jesus Cristo para boas obras. Qual é a boas obras? Fazendo a vontade de Deus, fazendo o que diz a palavra do Senhor, amando o teu próximo, seguindo o que diz a palavra. É boas obras, não é mais obra, é boas obras. E diz mais assim, as quais que Deus preparou para que os andemos nela. É Deus que preparou essas boas obras e andarmos nela. Como andamos nela? Fazemos a vontade de Deus. Que você não venha se gloriar pelaquilo que você faz. Você é salvo, você não vai ser não. E a palavra de Deus não diz também, pois somos feitura criada por Deus. Como feitura criada por Deus, devemos fazer a vontade de Deus. Fazemos tudo o que diz a palavra do Senhor. Limpamos as nossas vestes e nos afastar de tudo aquilo que não traz santidade. E não se esqueça, não é por obra para que ninguém se glorie. E a palavra de Deus nos diz que nós temos a herança nos céus. Nós temos um Deus poderoso que cuida de nós e diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo. Deus, Ele nos criou, diz a palavra do Senhor, como predestinou para boas obras, e somos adotados, diz a palavra do Senhor. Somos adotados como filho, e como os adotados, nós temos uma graça imerecida. Nós temos uma graça que não merecemos ter, mas Jesus nos dá. Então eu digo para você nesse momento, venha para Jesus Cristo, porque nós temos uma graça imerecida, não merecemos, mas nós temos, porque o nosso Deus, Ele é bom e misericordioso. Eu deixo essa palavra para você, filhos.